Pessoal, o esporte presenciou uma das cenas mais lamentáveis dos últimos anos. O atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, ele tem sofrido ataques racistas em pleno século XXI. O último agora foi contra o Valência, que no final das contas o resultado da partida foi o de menos. Você sabe o que significa racismo? O racismo é uma ideia ou crença que existem pessoas superiores às outras por conta da sua raça superior à outra. E a Bíblia Sagrada, o que diz sobre isso? No vídeo de hoje, nós vamos ver, a Bíblia é racista? O nosso Deus faz também acepção de pessoas como alguns idiotas por aí? Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área, começando mais um vídeo aqui pelo canal, e dessa vez nós vamos falar sobre a Bíblia e o racismo, usando esses atos terríveis que a gente tem presenciado contra um dos grandes craques da atualidade e, se duvidar, um futuro bola de ouro aí. Futuramente, o Vinícius Júnior pode sim pegar a chuteira e o troféu de melhor jogador do mundo. Mas antes, se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like se esse vídeo for edificante para você, e quando ele terminar, compartilha com seus amigos, fala assim, tem um pastor lá, o tal de Léo Félix, um cara gente boa, um cara consciente, concentrado, defende um conceito de fé equilibrada, sem extremismos de religiosidade ou também de liberação, achando que nada é pecado. Bem, agora que você já é inscrito aqui no canal e deixou seu like, vamos ver se a Bíblia é racista. Sem dúvida, o racismo precisa ser um dos assuntos da nossa base apologética. Eu tenho um vídeo explicando claramente o que é apologética aqui, mas para que você entenda agora, sem ter visto outro, de forma simples, apologética é defesa da nossa fé. E um dos valores fundamentais da defesa da nossa fé é amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. É não termos diferenças, sermos equiparados no nosso amor e respeito pelo próximo. E é exatamente isso que a Bíblia vai dizer em João 13:34, que diz: "Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros." Outro texto fundamental para a gente entender que a Bíblia condena todo tipo de racismo, de mostrar uma raça mais forte, melhor, mais inteligente, se sobrepondo a outra. Isso é antibíblico. Tá lá em Colossenses, no capítulo 13, verso 11, que vai dizer: "Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos." Um dos grandes motivos da extinção da escravidão no mundo, é claro que ainda existem pontos que existem escravidão, mas por mais penoso que ainda seja, aquilo é visto de forma reprovável. Aonde há escravidão, ainda é um ambiente nebuloso, um ambiente escondido. Não existe mais escravidão legitimada. E o cristianismo foi um dos grandes motivos do racismo ter sido extirpado dos valores morais da sociedade. Na Bíblia, nós vamos ver vários momentos onde haviam escravos. E havia sim um poder déspota, um poder bélico, um poder econômico de uns para com os outros, que era de todo tipo de classe, não tinha a ver com raça. Uma pessoa preta poderia ser senhor de uma pessoa branca, não era pela cor da pele. Nós temos vários casos do próprio José, a Bíblia não diz a cor dele, mas possivelmente existe uma margem muito maior dele não ser negro, e ainda assim ele foi escravo. Então os escravos do período bíblico não eram pela sua cor, mas era pela sua baixa classe social, que também é outro problema terrível. Então como que um cristão, podendo declarar que somos um em Cristo, teria um escravo? Não faria o menor sentido. A carta do apóstolo Paulo a Filemon é toda baseada nisso. A intercessão por uma pessoa que Paulo diz, já não é um escravo, mas é um irmão para mim. Algumas pessoas podem falar, não, mas durante muito tempo a Igreja Católica teve escravos. O Brasil era predominantemente cristão, até porque foi colonizado por Portugal no catolicismo, e tinha muitos escravos. Se não fosse a Lei Áurea, não teriam extinguido os escravos. E eu concordo com você, mas a verdade é que essas pessoas se diziam cristãs, mas não viviam o cristianismo. É impossível um cristão ser senhor de um escravo, é impossível. Há um espírito de escravidão no cristianismo a partir do momento que nós nos entregamos para sermos servos de Deus. Ele, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, para Cristo, eu me faço um escravo do seu poder, da sua graça, da sua vontade, mas ainda assim ele me torna
filho dele, filho amado, filho querido. Então, quando a gente vê uma coisa como essa contra o Vinícius Júnior, é absurdo e a gente precisa se posicionar. É ridículo, é pecaminoso, é nojento. Nós temos que valorizar a humanidade, o ser humano, se é homem, se é mulher, se é branco, se é preto, se é alto, se é baixo, se é asiático, se é oriental, não importa, não deve nos importar. O evangelho vai tratar de conduta. A conduta que foi errada, a gente tem que ir lá e incentivar a transformação. O mentiroso não minta mais, o ladrão não roube mais, o adúltero não adultere mais. O comportamento pecaminoso, ele deve ser alterado. Agora, a raça? Qual era a cor de Jesus? Você sabe me dizer? Por mais que os historiadores busquem encontrar, durante muito tempo, a cultura europeia pintou um Jesus forte, branco, dos olhos claros. Ah, então era assim? De jeito algum. Estava longe de ser assim. Se você pegar um perfil de um judeu da época de Jesus, ele não tinha nada a ver com essas esculturas, com essas pinturas. Em outros casos, você encontra historiadores agora dizendo assim, Jesus tinha mais tendência de ser negro, ou pelo menos de uma cor não tão clara. E a Bíblia não mostra, não fala e não trata a cor de Jesus, a raça de Jesus. E isso é muito simples, sabe por quê? Porque não importa se Jesus era branco, se Jesus era negro, se Jesus era louro, se Jesus... Não importa, isso não vai fazer diferença na mensagem do Evangelho. Esse tipo de coisa nós que estabelecemos. Foi a maldade, a natureza humana que fez isso. Não há um DNA racista no ser humano, há um DNA pecaminoso. E se nós alimentarmos o pecado, nós formamos sim racistas. Para você ter uma ideia, agora meu filho está com 8 anos. Quando ele tinha 6 anos, ele teve aula sobre racismo na escola. Ele voltou para casa e aí a gente continuou conversando. A extensão da atividade, né? É sempre bom você ver o que teu filho está estudando, estudar com ele, né? Rever a matéria e tal. E eu fui conversar com ele e ele teve uma dificuldade tão grande de entender o que é racismo. Ele teve uma dificuldade tão profunda de entender o que é preconceito contra outra pessoa só porque ela é preta. E ele me perguntava, mas papai, por quê? Só porque a pessoa... Mas o que tem a ver? Eu falava, filho, eu não sei o que tem a ver. Mas isso foi a história que foi construindo. E o homem foi mal. Então, muito cuidado com algumas piadas que você faz. Muito cuidado com alguns comentários que você tece. Muito cuidado com algum... Porque... Às vezes você não faz de má fé, mas você pode acabar magoando alguém. Porque historicamente, as pessoas negras, os pretos... Agora, é difícil falar negro, preto, eu não sei a terminologia correta. A intenção aqui é que a gente consiga estabelecer uma conversa madura, sem milindres, né? Então, o negro, ele sofreu e ele precisa ser respeitado hoje por uma questão histórica que passou. Existe sim um racismo estrutural. Mas por que uma criança, como meu filho, não entendeu o que é racismo? E ele não sabia por que havia isso? Porque simplesmente não existe isso dentro da nossa casa. A gente tem vários amigos, pessoas na igreja, familiares, pessoas que molham o pão no nosso café. Tem branco, tem preto, tem louro, tem asiático. E é ser humano, é gente como a gente. Despertar raiva ou ódio ou se achar maior sobre alguém por alguma situação dessa é inadmissível. Então uma criança que é educada num ambiente de respeito e amor pelo próximo tem mais dificuldade de entender o que é isso. Todavia, se ele vive piadinhas, porque eu vivi uma transição. Na minha infância existiam muitas piadas racistas, tipo assim, o negro só faz besteira, se não faz na entrada, faz na saída, o serviço ficou ruim, falava, é serviço de preto. Eu ouvia muito isso. Confesso que na minha adolescência eu replicava. Quando eu entrei para a igreja, que eu comecei a entender o amor e o respeito ao próximo, eu fui parando e fui me arrependendo, porque, é igual falar de loura, é igual falar de nordestino, que também sofre muito preconceito, é igual falar de tantas outras classes. Cara, isso tem que acabar. Não é o politicamente correto, e a gente pode falar disso em outro momento, em outro vídeo. Inclusive, o que fizeram com o Léo Lins é um absurdo, mas se tratando do racismo, nós podemos criar uma geração que ama o próximo ou uma geração que odeia o próximo. Isso não se nasce, isso é cultural, isso é educado. Martin Luther King, um dos grandes homens da história da humanidade, um pastor batista, ativista político, uma referência na luta contra o racismo, em seu célebre e épico discurso I Have a Dream, que significa eu tenho um sonho, ele declarou uma frase tão poderosa e ele disse assim: eu tenho um sonho que os meus filhos amanhã sejam julgados pela dignidade do seu caráter e não pela cor da sua pele. Ser julgado pelo seu caráter é conduta, não pela sua pele. O que a Bíblia diz?
que pela árvore se conhece o fruto. Então, é pelo comportamento que nós devemos avaliar. Então, quando algumas pessoas falam assim, nós temos que amar todos iguais, temos que amar. Temos que respeitar todos iguais, temos que respeitar. Temos que aceitar todos iguais? Não necessariamente. Por quê? Porque se eu estou falando de raça, nós temos que aceitar todos iguais. Agora, se eu estou falando de comportamento, eu não tenho a obrigação de aceitar o comportamento de todo mundo. Porque se o cara for um caoseiro, eu não quero andar com um caoseiro. Se o cara for um adúltero, eu não quero andar com aquele adúltero. Eu vou respeitá-lo, mas eu vou me afastar dele. Não é pela raça, porque pode ter um homem mau caráter branco ou um homem mau caráter preto. Pode ter um homem fiel preto, pode ter um homem infiel branco. Indifere a raça, é o comportamento. Então, aquilo que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Então, se eu coloco conduta junto com raça e misturo para chamar de preconceito, eu estou criando uma exegese. O que é isso? É uma heresia dentro de uma interpretação errada do que a Bíblia está falando. Assim como a Bíblia diz, olha, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. O homossexual não entra no reino dos céus. Está lá, a Bíblia está dizendo. Isso é raça? Não, isso é comportamento. E aí comportamento é outra discussão. Então se alguém coloca, não, racismo, junto com o tema da homossexualidade, está misturando debates completamente diferentes. Enquanto seres humanos, ambos merecem todo o respeito do mundo. Porém, um comportamento, a Bíblia diz que é pecaminoso, enquanto a nossa raça ela é indiferente. E olha o que a Bíblia vai dizer em Atos, no capítulo 10, verso 34. E abrindo a boca, disse Pedro, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E esse é o fundamento da fé cristã. Amar a todos, respeitar a todos, pregar o evangelho a todos. E o que a gente está vendo agora no futebol, isso é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Como igreja, a gente precisa se posicionar. Como servos do Senhor, a gente precisa se posicionar. Como protestantes, a gente precisa protestar. E aproveitando o contexto, algumas pessoas acabam perguntando também sobre Caim, porque existe uma tese totalmente racista, diabólica, herética, sem fundamentação bíblica, que vai dizer que Caim era negro porque ele foi amaldiçoado por Deus. Pessoal, isso não está na Bíblia. Isso é uma estratégia de Satanás para que pessoas que não conhecem a Bíblia, ao ouvirem uma mentira dessa, fiquem com mais rejeição para ouvir a palavra de Deus. Quando Caim mata Abel, Caim entra em desespero. Caim não matou Abel e ficou feliz, não. Caim tem um quadro de depressão. Quando você lê a história de Caim, ele chega pra Deus e fala assim, eu não sou tutor do meu irmão, eu não sei onde esse cara tá, e problema não é meu. Para um cara falar assim com Deus, meu irmão, ele não tá bem na régua, ele tá desregulado. E outra, aí Deus fala pra ele, o sangue dele tá clamando a mim. Aí Caim fala, beleza, agora todo mundo vai querer me matar, vão querer vingança. E aí Deus dá uma marca para Caim, dizendo assim, olha, você vai ter essa marca, para que ninguém faça com você o que você fez com seu irmão. É claro que aquela marca era uma punição, mas também era um salvo-conduto para guardar a vida dele para que ele não fosse assassinado. Podemos interpretar inclusive como um zelo de Deus dizendo assim, olha, não é porque esse cara fez besteira que vão poder fazer besteira com ele. Deus também amava Caim. O amor de Deus é tão profundo e ele é constrangedor. Então Caim tinha uma marca. Agora, falar que ele era branco e ficou preto, pelo amor de Deus, gente, isso é um absurdo, isso é uma heresia, isso é coisa de pessoas que não amam a Deus, que não temem a Deus e que desrespeitam a Bíblia Sagrada. Você que é negro, me conta aqui, você já sofreu racismo? Você que congrega numa igreja, você já sofreu racismo na sua igreja? Coloca aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso, porque realmente é importante a gente amadurecer esse debate e sempre que a gente puder, pessoal, vamos nos posicionar como seres humanos que amam uns aos outros, independente da sua raça, cor, etnia. Para Deus, o que a Bíblia diz? Não há acepção de pessoas. Olha, se você está aqui até agora, deixa o seu like que nos ajuda demais, tá bom? Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se você colocar nos seus stories aí o link, o print da tela, me marca que eu fico muito feliz de ver isso também, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.